Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde a você. Como sempre, obrigado pela tua companhia. Nós aqui do RondôniaAoVivo.com, 13 anos de história, só temos a agradecer a você que está aí. Afinal de contas, você é o motivo de nós estarmos aqui todo dia nessa labuta diária para levar a você a melhor informação. Aqui não tem fake news não, que a gente apura o fato para depois publicar, tá bom? Não vai no embalo não. E por falar em fato e por falar em Brasil, o Brasil, como sempre, é o país que você pode ter tudo, menos tédio, especialmente na política. Todo dia tem uma novidade. Todo dia está acontecendo coisa, reforma da Previdência, é Twitter, é filho se metendo na administração do pai, é gente falando que o vice está conspirando contra o presidente. Enfim, o Brasil perde tudo, menos, como diria o meu caro falecido Tom Jobim, o Brasil não é para amadores. De fato, não é mesmo. E por falar em política, por falar em situação nacional e local também, eu estou aqui, sabe com quem? Uma pessoa muito conhecida da política rondoniense. Exatamente, é ele, Bosco da Federal, policial federal aposentado, e está aqui conosco para falar um pouco sobre... Já foi vereador, então vai falar um pouco aqui sobre a situação, uma análise sobre a situação local, situação nacional, como estão os policiais federais nessa reforma da Previdência, qual que é a opinião deles, se estão apoiando ou não, e falar um pouco sobre o futuro político dele. Bosco vai sair ou não vai sair agora para as próximas eleições? Vamos conversar com ele aqui um pouco, para ele dar uma explanada aí sobre a atual conjuntura nacional. Bosco, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, Ivan. Eu agradeço a oportunidade de ter sido convidado por um programa de alta audiência e pelo seu trabalho também que se desenvolve na comunicação aqui no estado de Rondônia e no Brasil, quem diga no mundo, né? Hoje em dia todos estamos no mundo, né? Verdade. Tá certo, Bosco. É sempre bom ter tua companhia aqui conosco. E a gente falar sobre o Brasil, acho que é um tema, e política é um tema que muita gente fala assim, que eu não gosto de política. Mas tudo que você faz tem política, não tem, Bosco? Tudo na vida que o ser humano, do momento que nasce, já tem política, né? Exatamente. As políticas públicas tem que ser através do Estado e o povo, por isso, existem as eleições para escolher os seus representantes para cuidar do povo e do Estado brasileiro. Exatamente. Mas, Bosco, antes de a gente iniciar, de fato, no assunto aqui, que tem uma pauta aqui cheia, recheada, queria que tu te apresentasse, porque tem muita gente que não te conhece. Quem é o Bosco da Federal? Obrigado, Ivan. Eu sou João Bosco Costa, sou agente de Polícia Federal aposentado. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em Direito, né? Exerci alguns cargos na Polícia Federal durante o tempo que estive na ativa, né? Fui chefe do setor de inteligência, fui chefe do setor administrativo, né? Chefe da delegacia de armas. Fiz vários cursos, né? Não só nacionais, mas internacionais também, em parceria com outros estados e a ONU, na área de segurança pública. Fui secretário de Justiça por 2 vezes, fui presidente do IPAM e passei 3 meses como vereador, né? Como teve um problema bem emblemático na Câmara e houve uma exoneração de 18 fantasmas, um problema muito discutido na mídia naquele momento, mas isso já está superado, me tiraram de lá. Então agora eu entendi, Ivan, achei que você podia chegar como vereador, como qualquer cargo, e poderia chegar e exercer independente. Mas como suplente você não tem essa independência, tem que ter o mandato mesmo. Tá certo. Bosco, você tem que partido hoje? Ainda estou no PPS. Se ainda quer dizer o quê, Bosco? Não sei, o tempo vai dizer aí se a gente vai disputar as eleições, se algum partido a gente vai participar, ou de outro partido, ou se vai continuar no PPS, né? No momento, Ivan, está havendo uma grande transição de partido, né, de políticas. A situação do sistema político no Brasil não está definida para as próximas eleições ainda, né? Apesar de que a gente já tem informação de que não vai ter mais coligação, vai ser pela maioria dos votos, então isso é muito importante. Mas é importante também trazer uma mensagem para os eleitores, para as mudanças, para a renovação. A democracia é isso, tem que renovar, tem que mudar. Elegeu, não está satisfeito? Vamos mudar. Vamos ver o currículo, a história de cada pessoa, para que aquelas pessoas possam ter um voto de confiança e saber que eles são representantes do povo. Ele não é dono do cargo. Tem que trabalhar pelo município e pelo povo. Tá certo.
Agora, Bosco, o PPS hoje está na mão do... É uma grande pessoa, o nosso amigo Vinícius Miguel, que assumiu, ele era da rede, e agora ele está provisoriamente como presidente do partido, com outro grupo, e eu acredito que nesse caso, agora deverá ser definitivo. Ok. Bosco, então hoje em dia o assunto que está dominando as conversas na política nacional, na área de economia, é a reforma da Previdência. Você acha que o Brasil precisa de uma reforma nesses termos que estão querendo colocar? Ivan, eu não sou nenhum especialista na área de Previdência, mas sou um servidor público, aposentado, faço parte da representatividade de um segmento da segurança pública, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Federal. Nós estamos unidos em todo o Brasil, representados pela União dos Policiais Brasileiros, a UPB, que é uma entidade que representa e agrega todas as entidades dos operadores de segurança pública no Brasil, e que realmente essa reforma nós acreditamos que não tem possibilidade de ser aprovada nos termos em que está. Não só a segurança pública, nós sabemos que é uma vergonha mudar na aposentadoria do trabalhador rural, dos professores. Essa é realmente muito complicado, né? Porque todos os países que mudaram, privatizaram a Previdência, como foram 33 países no Brasil, no mundo, principalmente os países da América Latina, leste europeu, estão revertendo a Previdência, voltando da privatização para o público. Estatal novamente. Estatal novamente. E estão tendo lucro, estão diminuindo o seu déficit público com isso. O Brasil, no nosso entendimento, na verdade, o que falta é seriedade com a gestão da Previdência. Ou seja, os fundos de aplicações da Previdência foram dilapidados, os maiores devedores da Previdência não pagaram as suas contas, o próprio Estado, através dos municípios, que são 5.000 e tantos municípios, 5.500 municípios aproximadamente, 90% deve à Previdência, porque o servidor é descontado no contra-cheque, mas o patronal não paga. Porto Velho mesmo, quando eu assumi o IPAM, tem uma dívida rolando de prefeitos anteriores mais de 8 milhões. A gestão é muito importante na Previdência, para poder dar suporte à seguridade. Essa situação que falam de que o pessoal novo vai trabalhar para dar assistência ao pessoal mais antigo, ela não é muito dessa forma que fala. Existe uma situação, Ivan, em que as pessoas que pagam mais hoje, é importante que pague para os que ganham menos também. Principalmente na área da assistência. As pessoas que têm deficiência, as pessoas que precisam de auxílio, as pessoas que trabalham. E voltando para a situação da segurança pública, do jeito que está, nós não temos FGTS, nós não temos hora extra, nós não temos horas noturnas, nós não temos o direito de trabalhar com outras atividades, nós temos dedicação exclusivas. Se um policial, do jeito que está, vier a óbito, dependendo do tempo de serviço, a viúva fica sem pensão. Então, o Brasil é um dos países hoje com maior violência, com maior índice de morte de policiais. Né? O policial, ele não tem hora para trabalhar, o policial não tem os benefícios que as pessoas acham que tem, os privilégios. Esses direitos, esses pequenos direitos que o policial tem com relação à aposentadoria, que foi tirado com a medida provisória 287, em que foi criado o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Privada, e colocaram a segurança no vale dos demais aposentados, né? O que não é justo. Nós queremos que as Forças Armadas, por exemplo, tenham uma aposentadoria como da forma que foi colocado, que tiveram um salário melhorado, mas também que os operadores de segurança pública possam ser, pelo menos como as Forças Armadas, porque o maior risco de vida na segurança pública são com os policiais. As Forças Armadas têm risco de vida em tempo de guerra, mas a segurança pública é diuturnamente. Então, o servidor público com maior índice de risco de vida são os operadores de segurança pública. Tá certo. Bom, estou falando de Previdência, falar sobre outro pacote que também está dando muito o que falar. A
tua opinião, quais são os pontos negativos e positivos do pacote de segurança do Sérgio Moro? Ô Ivan, eu vejo muito mais como positivo. Alguma coisa como negativo, eu acredito que fica uma situação até difícil de discutir, que ela é muito técnica. Então, você vê que o pacote, o que é positivo, é que a proposta do ministro Sérgio Moro com o pacote anticrime é principalmente o combate à corrupção, a situação do trânsito em julgado em segunda instância, né, e o crime organizado. Esses três são os pilares do pacote anticrime. Acontece que o maior poder no Brasil é o poder político. Embora diga a Constituição e a teoria dos três poderes, que são iguais, independente e harmônico, iguais e independente e harmônico mais na lei do que na prática, né? Porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Você vê que o Legislativo hoje, a dificuldade que o Executivo tem de aprovar as medidas que é tão importante para o país. Embora eu digo, algumas dessas medidas foram trazidas pelos assessores do presidente, e que, como é o caso da Previdência, e que vem trazendo um prejuízo incalculável para o trabalhador e para o trabalhador da segurança pública. O trabalhador no geral, como professores, né? E nós trazemos o operador de segurança pública, não é só a Polícia Federal, é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, os agentes penitenciários, os socioeducadores, né? A Guarda Municipal, toda a área de segurança pública tem que ser preservada e tem que ter uma segurança. Agora, com relação à PEC da segurança, os três principais pilares são esses. E que o Sérgio Moro não conseguiu deixar, no caso, o COAF, que era do Ministério da Economia, ficar sob o seu controle em razão da lavagem de dinheiro. Se isso não foi aprovado, certamente são os interesses dos políticos no Congresso Nacional. Porque se o COAF vai para o Ministério da Justiça, acredito eu que o poder de segurança pública no trabalho de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro seria muito mais ágil, muito mais fácil e com muito mais segurança. Será que o Sérgio Moro vai investigar, por exemplo, a questão do filho do Bolsonaro, do Queiroz, de todo mundo, que é lavagem de dinheiro também? Ivan, eu não tenho dúvida que todo e qualquer crime que seja da competência da área de segurança pública, porque vamos falar que existe aquelas investigações que são de competência do Ministério Público Federal, que o Judiciário que controla, que diz se é crime, se não é crime, se denuncia, o Ministério denuncia e a Justiça condena ou absolve. Mas o que é da área de competência do Ministério da Justiça, através dos seus órgãos, Polícia Civil, Polícia Federal, principalmente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que falando de Polícia Civil, são dos órgãos federativos estaduais, mas que tem um link com o sistema de segurança pública, né? Os órgãos de inteligência. Então, acho que não tem como escapar ninguém, independente de ser o filho de Bolsonaro, de ser A, B ou C. Quem tiver respondendo ou que tiver sendo denunciado por algum crime, que tiver prova, certamente isso vai vir à tona e vai ser apurado e vai ser julgado. Tá certo. Bosco, tu foi do IPAM, foi vereador aqui em Porto Velho. O que você está vendo hoje a administração do Wildon Chaves? Ivan, eu não tenho, assim, como dar uma resposta do que está acontecendo na prefeitura. O que eu tenho andado em todo o município, a reclamação é muito grande, né? Eu não sei por que travou a máquina do município, né? Nós temos uma cidade aí com problemas graves, muito fortes, que é o problema do transporte escolar, né? O problema dos ônibus, né? É o problema da infraestrutura da cidade, né? Então tem o problema da educação, problema da saúde. Então eu acredito que
a gente vai vendo e vai olhando, tem piorado e muito. Então, isso tem um reflexo com certeza na administração. Agora, o motivo? Pois é importante a gente saber exatamente esse motivo. Se é uma situação política, se é uma situação com relação à gestão, né, uma má gestão, ou alguma coisa que está acontecendo. Porque o doutor Hildo Chaves, eu considero uma pessoa muito preparada, promotor público por muito tempo, né, conhece da legislação. Então, onde é que está o gargalo que as políticas públicas não andam? O que é que acontece que está faltando um diálogo entre Câmara de Vereadores e Executivo? Né? Então, será que a parte política está funcionando mais do que a parte técnica? Então, é importante que na gestão pública, a política é dinâmica, mas o lado técnico é muito importante e é fundamental para que as políticas públicas funcionem. Tu acha, Bolso, que hoje as pessoas falando do governo Marcos Rocha é muito cedo para tantas cobranças? É cedo para que as pessoas conseguissem ter já alguma coisa em andamento. Mas também já é tarde, entendendo de que foi formado um governo, também pegando carona na onda do Bolsonaro, e a ideia é uma formatação de governo com pessoas técnicas e que tivesse metas a serem cumpridas, que tivesse algumas metas já definidas em andamento e não tivesse um entravamento do jeito que está sendo travado no momento, o gargalo em que um dos pontos muito negativos do governo Marcos Rocha é o sistema prisional. Ele que foi secretário de Justiça, tem um conhecimento muito grande com relação ao sistema prisional e entrou num embate com os servidores. Um erro, né? Um erro. Os agentes administrativos são uns servidores muito preparados, importantes para o sistema, então tem que haver um diálogo. Quantas fugas aconteceram nesse pequeno espaço de tempo? Então não é colocar a polícia militar dentro do sistema prisional. A parte da parte constitucional das polícias militares é a parte externa, é a guarda externa do sistema prisional. Quem tem que cuidar do sistema prisional são os agentes penitenciários. Entretanto, os agentes penitenciários viraram cuidador dos presos. Não a função constitucional deles, que é a segurança do preso. E aí vem duas coisas muito importantes hoje. Não só em Rondônia, no Brasil, mas Rondônia está para explodir, que é o sistema da superlotação, da falta de presídio. Foi construído um presídio com 470 vagas para aliviar um pouco a parte da superlotação. Entretanto, já houveram mais de 4 fugas desse presídio. E esse presídio passou mais de 4 anos para ser construído, com imensidade de aditivos de alinhamento de preço, que é outra coisa errada no Estado, que não deveria haver alinhamento de preço. Em último caso, que a legislação permite o alinhamento de preço. Então, isso é uma forma muito negativa, muito ruim para o Estado. Então, tem outras formas para que o sistema prisional possa liberar ou amenizar o sistema da superlotação. Tem um sistema PAC, por exemplo, que deu muito certo em Minas Gerais. Ah, mas o crime organizado pode tomar conta. Não, não pode, porque é controlado pela Vara de Execuções Penais. O que precisa é o apoio do Estado, porque as políticas públicas, Ivan, todas elas têm que ter o apoio com transparência, com determinação do Estado federativo, inclusive a segurança pública local, através da Polícia Civil, as polícias, como o Estado de Rondônia é um estado de fronteira, é importantíssimo que seja dado o fortalecimento das polícias civis e militares e os agentes penitenciários na fronteira. Isso é fundamental. E nós sabemos que o Estado deixa a desejar com isso aí, desde os salários, desde o problema com relação à estrutura das polícias, né? Porque o Ministério Público, Polícia e Judiciário é um tripé para fomentar a segurança pública no Estado. Então nós precisamos disso. Nós não temos uma guarda municipal aqui no município, área de fronteira. Existe recurso para a guarda municipal de fronteira, através da Senato, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu não sei por que as coisas não andam.
E nós temos aí uma bancada federal muito forte. Esperamos que a bancada também ela interfira e participe do trabalho, do desenvolvimento do Estado e do município. O povo do Estado de Rondônia espera dos senadores, espera dos deputados federais, não só dos deputados estaduais nem dos vereadores, mas espera deles a contrapartida e o acompanhamento, porque o legislativo, o papel dele mais importante é a fiscalização, é o acompanhamento desses recursos. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma obra, é para ter uma comissão de fiscalização, de acompanhamento, mas parece que não funciona. Como é que acontece esses aditivos? Como é que vem um recurso para uma obra e de repente aparece um embargo? Onde é que está a comissão para acompanhar isso? Meu amigo, tudo isso que a gente está falando aqui é uma situação de gestão pública. E acima de tudo, o legislativo, tanto no município, para o executivo municipal, a Assembleia Legislativa para o estadual e o Congresso Nacional. Tudo passa pela Câmara do Legislativo. Então, assim, hoje eu quero aqui dizer para você que o ponto crucial no Brasil hoje chama-se Previdência. E nós temos 8 deputados federais, 3 senadores. E nem sempre esses são a favor do trabalhador, do servidor público. É importante que frise isso e veja quem você votou. Eu vi aqui, pelo menos, um deputado federal, o Neto, independente de partido, independente de qualquer coisa, mas esse esteve lá defendendo o nosso pessoal. Ele foi, inclusive, excluído da CCJ, porque apresentou uma emenda em favor do trabalhador rural, do profissional da educação e da segurança pública. Foi tirado da CCJ por causa disso. Certo. Bosco, felizmente nós temos o tempo. Mas antes de finalizarmos, antes de você fazer suas considerações finais, eu gostaria que você desse sua opinião na seguinte pergunta. Você acha que armar a população diminui a violência? Veja bem, como já foi dito em todos os órgãos de comunicação, a posição e a resposta do presidente da República, do ministro Sérgio Moro e de outras lideranças do governo, de que a liberação das armas é um compromisso do governo na sua campanha com a população. Eu fui o coordenador da campanha de desarmamento à época, instituído pelo Ministério da Justiça e determinado pela Polícia Federal. Assim como eu, em todos os estados teve um representante, e assim como a sociedade civil organizada. Muita gente entregou armas, muita gente colecionador, foram muitas armas que o Brasil entregou. Porém, esse governo que esteve aí, vamos dizer assim, visando obter um socialismo que era para igualar a Venezuela ou outros países, desarmou a população. E só quem ficou desarmado foi a população de bem. Então eu fui enganado. Acreditei que o desarmamento realmente, porque tem gente que diz, quanto menos armas, menos violência. É engano. O cidadão de bem que está com sua arma, pode acontecer que alguém vai lá e pegue essa arma para o crime? Pode. Como pode acontecer também que ele vai e pega do policial, assalta o policial, assalta o vigilante e leva a arma também. Então, hoje, eu sou a favor de que as pessoas de bem tenham o seu direito preservado. O que é uma pessoa de bem, Boa? Uma pessoa de bem é uma pessoa que não responde crime, processo crime, não responde, vamos dizer, um inquérito policial voltado para alguma situação que pode ter ele como um criminoso. Então essas pessoas, que são muitos hoje que entregaram as armas, ou seja, é um direito, Ivan, que a pessoa tem, se quiser, usar do seu direito. Ou seja, os requisitos para ter uma arma é que você não responde processo crime, que você não responde inquérito e que você tem os seus antecedentes, tem uma profissão lícita, né, para você poder ser um candidato a possuir uma arma. Aí tem que fazer um psicotécnico, tem que fazer um teste de tiro, tem que ter noções básicas de tiro. Então é o seguinte, é uma pessoa que a gente considera de bem. Não quer dizer que uma pessoa que não queira uma arma não seja uma pessoa de bem. Você é uma pessoa de bem.
Entretanto, você pode dizer assim, não, Bosco, eu não interessa, eu não tenho interesse em ter uma arma. Mas a pessoa que mora num local onde sua família oferece risco de morte, onde hoje nós temos um Brasil continental, onde hoje nós temos, convivemos com pessoas de vários níveis sociais, onde o crime hoje dentro principalmente na faixa etária dos 17 aos 24 anos de idade, é o maior índice, onde o tráfico de droga impera, onde os crimes violentos de assalto, latrocínio, por nada, a pessoa, pelo um celular, a pessoa mata alguém. Então, se você está em sua casa, você está consciente que tem uma arma que você pode defender a sua família e pode se defender com essa arma, é um direito seu, se você achar que assim deve ter. Tá certo. Bosco, nós do Rondônia ao Vivo agradecemos muito você ter tido esse tempo para vir aqui conosco, para conversar, dar a tua opinião sobre essa reforma da Previdência, que eu acho que é um assunto que interessa a qualquer brasileiro, hoje, nesse momento, é um assunto que... E estamos de portas abertas. Ivan, eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade única, a população está carente de pessoas comprometidas com o interesse coletivo e da sociedade. Nós vivemos num país democrático, temos que respeitar as adversidades, mas temos que defender a sociedade, principalmente os menos favorecidos. Tá certo. Você que ficou aí, eu te agradeço, como sempre, a tua companhia e dizer o seguinte, hein? Muito cuidado, muita paz e muito saúde na sua vida sempre. Um abraço. Até mais.